treva no bairro da cripta. Salve, horrendos e horrendas! Eu sou o Pobre Nerd e esse é o canal Pobreza Nerd. Hoje eu vou falar de O Bairro da Cripta, tomo 1, As Elegias, livro do meu brother Marcos R. Terci. E eu não vou ficar rasgando elogios aqui pro cara, porque o cara é gente boa e tal, mas pode parecer que influenciaram o meu julgamento pro livro, mas não, esse livro é realmente bom. Esse livro traz um conjunto de contos discretamente interligados e são contos de terror clássico, certo? Nada de vampiro que brilha no sol e blá blá blá, não. Esses contos se passam em Tebrária, mais precisamente no bairro da Cripta, que é um lugar onde pode acontecer de tudo. Aqui vocês verão contos sobre sugadores de sangue, lobisomens, fantasmas. O bairro da Cripta é tipo um lugar onde realmente é sempre treva. E o legal é que a proposta da história deixa em aberto a todo momento que coisas novas podem acontecer. Os contos são bem variados. São histórias muito criativas. Eles não se prendem assim a uma temática, vamos dizer assim, maçante. Eles não tomam um rumo só. Realmente pode acontecer qualquer coisa no bairro da Cripta, desde abduções até encontros com criaturas da noite. E todos esses contos são focados nessa cidadezinha e nesse bairro que cresceram ao redor de um cemitério. A importância desse cemitério é bem evidenciada quando é dito que o velho Ari, que é o coveiro da cidade, é considerado tipo como um prefeito. Os contos te remetem àquele terror em preto e branco, aquele terror visceral mesmo, tipo saindo desses clichês de filmes americanos que hoje em dia estão usando bem mais ação do que o terror mesmo em si. Que não, ele tipo desperta os medos de infância. Tem até contos aqui que me lembraram aquelas histórias que a gente ouve principalmente em cidadezinhas do interior sobre todo tipo de assombração que geralmente aparece em lugares isolados, tipo fazendas. E outra coisa assim, um ponto bem positivo é que tem livros de contos que tem contos legais, porém esses contos não conseguem trazer personagens marcantes, carismáticos. Você acaba gostando do conto no todo, mas não se apaixona pelos personagens. E já aqui o Terci conseguiu trazer personagens carismáticos, tipo o próprio velho Ari, que eu disse no começo, a Miss Hale, que é uma das personagens, eu diria assim, principais. As famílias também, a família Albuquerque, que é uma família que envolve um grande mistério. A família de Bois, espero que a pronúncia tenha saído certa. E a minha, assim, veio de forma surpreendente esse livro. E a afeição que eu acabei tendo por ele foi algo, assim, meio estranho, porque, de cara, eu me assustei com o português, com a escrita rebuscada do Terci. E eu comecei a ler, tipo, me sentiu tiririca de início, porque falei, caramba, meu vocabulário é fraco mesmo. Mas tinha, tipo, muita coisa assim, bem escrita, num português mais requintado. Mas, tipo, depois que você pega o embalo do livro,
você vê que as palavras mais difíceis, elas não interferem no todo da frase, no todo do contexto. Podem ficar sossegados. E assim como eu disse em outro vídeo, tenham medo das histórias do Bairro da Cripta e não da escrita do Bairro da Cripta. O livro saiu pela LP Books. É um livro, uma edição simples, porém não é desleixada, pelo contrário, foi bem revisada. Tem essa capa aqui que eu gosto muito, eu achei bem legal. Uma edição simples assim, porém tem capricho, tem orelhas. Desculpa aí, gente, a minha autografada, lógico. Eu falo pra ele que ele ainda vai ficar muito famoso e vou conseguir uma boa grana nessa edição. Brincadeira. O amor que eu tenho por livros eu jamais venderia. Vejam só, eu não notei também erros de impressão, aquelas famosas falhas na impressão que às vezes deixam a gente em dúvida sobre alguma palavra ou até algum trecho da história. O Bairro da Cripta será uma pentalogia. Terão 5 livros. E já temos o Bairro da Cripta tomo 2, Os Epitáfios. Esse segundo livro aqui de contos, que é a mesma pegada. Ele eu ainda não li. Eu ia até começar ele agora, mas aí o Marcos me propôs que ao invés de ir direto pro tomo 2, eu lesse primeiro Caídos, Abandonai Toda Esperança, que também faz parte da mesma mitologia. Caídos será uma trilogia. Esse aqui é o primeiro, no caso, Abandonai Toda Esperança. E também traz uma história bem criativa. Esse, no caso, é um romance, não é um livro de contos como esses. E ele conta a história pós-descobrimento. Pouco tempo depois da chegada de Pedro Álvares Cabral. E nessa história ele envolve fatos históricos, reais, misturados com fantasia. A história se desenvolve com a captura de um bruxo chamado Emanuel do Túmulo. Um bruxo capturado pela Inquisição. E eu já gostei bastante assim da proposta. E muita coisa que vai rolar aqui vai dar entrada para personagens usados no tomo 2 e para os próximos livros do Bairro da Cripta. Então esses são os livros: O Bairro da Cripta, tomo 1, As Elegias; O Bairro da Cripta, tomo 2, Os Epitáfios; e Caídos, Abandonai Toda Esperança. O Tércio ainda tem mais alguns projetos aí em desenvolvimento. Um deles é o que eu já citei, o tomo 3 do Bairro da Cripta, que acho que em breve será lançado. E há mais um romance aí em desenvolvimento, o qual o autor diz que tem tudo para ser a sua grande obra, que é Os Imperiais de Gran Abuelo, com 2 títulos já não publicados, mas porém já temos os títulos, que são Crônicas de Pólvora e Sangue e Crônicas dos Negros Céus. Uma coisa bem legal que será desenvolvida pelo autor é uma enquete em sua página, e nessa enquete o autor vai testar a popularidade dos seus personagens, e o personagem mais bem votado irá ganhar uma história, um spin-off em e-book, que com certeza ele disponibilizará de graça. Pelo menos esse é o plano atual. E será bem legal porque os leitores poderão interagir um pouco mais e conhecer um pouco mais a história do seu personagem predileto. Uma jogada bem legal. E se você está preocupado porque não leu ainda o Bairro da Cripta 1, não se preocupe, seus problemas acabaram. Nós iremos resolver o seu problema com um sorteio. Sortearemos 3 exemplares de O Bairro da Cripta, tomo 1, As Elegias. E eu deixarei os links aqui embaixo da descrição com as regras do sorteio. E
com a página do Tércio, a página oficial, as páginas oficiais de Caídos e de toda a obra do cara para vocês conhecerem. Esse cara é 10 e isso aí é o que menos implica na questão. Se esse cara fosse um filho da puta, mesmo assim eu teria que admitir que a obra dele é muito boa e que eu gostei muito. Beleza? Fico por aqui, Pobre Nerd na área e fui!